coisa que eu mais demorei para fazer foi cortar cabelo, que eu tinha medo. Eu falava, se eu errar o corte, não tem como arrumar. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem, né? Se eu começar a querer consertar e vai encurtando, então Vai ficar foi, curtinho, vai ser foi a coisa Joãozinho. que eu mais demorei para fazer, porque eu dizia, não, só vou fazer quando eu souber. Então eu fui demorando nisso. Já uma cor era algo que eu sabia que se eu erro, eu conserto, Sim. né? E o corte é justamente, mas quando a gente entende primeiro a técnica, né, de corte, depois o porquê que eu tô cortando, Técnica é importante. a técnica Você fez pivot eu point? fiz pivot point. Então. Então, quando a gente entende a técnica e depois sabe por que que eu tô aplicando aquilo, aí acabou. Hoje é o que eu mais amo. Se eu Uhum. tivesse que escolher uma única coisa para fazer, seria corte com consultoria de visagismo. Pronto. Olá, nós estamos começando outro episódio do podcast Visagismo em Foco. E hoje nós vamos falar sobre cabeleireiros, salão, mas também um pouco de esteticismo, de estética, dessa parte, porque nós estamos com uma convidada que começou como estética e virou cabeleireira. E hoje tem salão e é a Janaína Ferraz, desculpe, Ferraz, que é de São Paulo e ela tem o próprio salão. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra. Prazer ter você aqui. Você tem uma história interessante, né? É. Porque começar a pôr em prática não é tão fácil, né? Porque é um mundo completamente diferente. Então conta um pouquinho da sua história, Bom, como é. primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com o mestre do visagismo em pessoa. É um prazer imenso mesmo. E eu fiz o curso de visagismo presencial na época, em 2012. Só que eu era esteticista. Eu achava incrível, eu adoro estudar, eu achei incrível o curso, achei incrível os conceitos, saí de lá fervilhando, mas depois que eu saí eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como colocar aquilo em prática, ainda mais na estética, né? Porque a gente ouvia muito mais falar da aplicação em cabelo, e eu não era cabeleireira. Então eu acabei engavetando o curso e não sabia o que fazer com ele. Mas não esqueceu. Não esqueci, eu li os livros e grifava tudo, mas, tipo, na hora de olhar para o cliente e falar, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar? Como é que Uhum. vai ser isso? Então, eu não conseguia, achar uma saída para começar a aplicar. E também tem o lado de ter confiança que você sabe O que fazer, está né? fazendo, exatamente. Esse é o mais difícil. Até porque eu tinha um desafio que era essa coisa de só faço se eu sei fazer. Isso foi para tudo na minha Uhum. vida, que é péssimo. Eu demorei Uhum. para cortar cabelo, porque eu achava que eu tinha que cortar só quando eu soubesse. Então a gente não aprende. Se você Lógico. acha que só vou fazer quando eu souber, esquece. E Uhum. isso foi com visagismo e foi com várias coisas que eu procrastinei. Então o visagismo foi uma delas. E eu precisei de muitos anos para ter coragem. Aliás, eu fui empurrada, né? Tipo, tá na hora de você pôr em prática. E foi assim. É porque o conceito fica, né? É. O problema do presencial é que é muita informação. As pessoas não têm ideia de qual é o conteúdo do curso, né? É uma enxurrada, Na né? realidade, é mais que um curso, é uma formação, né? É uma formação e é uma enxurrada de informação e algo Quatro que a dias é gente. pouco, né? É pouquíssimo. E algo que é muito novo. Uhum. Né? Não é algo que a gente está familiarizado. Então entra um conceito completamente novo, incrível, faz a gente a cabeça explodir. E eu acho que por isso mesmo, né? Você estava falando do curso online, que é muito mais interessante até do que o presencial, porque a gente pode continuar assistindo as aulas e através dessa repetição a gente consegue Uhum. incorporar mais Exatamente. os conceitos, porque só 4 dias, depois a gente sai de lá, é o que você disse também, se a gente não coloca em prática imediatamente, E esquece. o aprendizado é repetição. Repetição. Você tem que repetir, repetir e começar a colocar isso em prática para que a informação vire conhecimento. O que é conhecimento? Né? A pessoa fala, bom, eu conhecia o curso, isso não é conhecimento. Conhecimento é se você domina matemática, por exemplo. E eu falo aqui,
6 vezes 7 é 75. Você fala, não, né? Porque você sabe que não é. Exatamente. Agora, se você tem dificuldade com matemática, você para e você fica pensando, será isso, será aquilo, porque você não domina a Uhum. matemática. É, E hoje em dia, como ninguém está fazendo conta mais, pega o calculador e põe no calculador. é. Mas não funciona no visagismo, né? Então você tem que saber o que é colérico, o que são as características, não ficar lá pensando. Mas, logicamente, isso é um processo. Então, É, você falou que você tem o livro, está tudo marcado, você tem é. lá do seu bancário, porque tem hora que você vai Sim, consultar. até mesmo, né? Porque eu assisti o episódio que a Simone fala dos temperamentos, e é muito bacana porque a gente vê hoje muitas pessoas de um temperamento mais específico. Então, por exemplo, aparece no salão muitas coléricas, Sim, né? ou querendo ser. Não, assim, a maioria é. É. A maioria é colérica. E aí, quando você. Aí você acaba, tipo, nossa, colérico, eu sei tudo de colérico, mas tem um temperamento, vai, chega um fleumático, eu falo, nossa, como que é mesmo? Né? Exatamente. Então eu tenho que ir lá, folhear meu livro. Isso, na realidade, acontece porque a sociedade está mudando. Então, o papel da mulher está exigindo que ela seja mais proativa, ser mais assertiva, ser determinada, que são todas características mais masculinas Uhum, que muitas mulheres não trabalhavam. Porque foram ensinadas a que tem que ser submissas, tem que ser boazinhas, tem que ser quietas, etc., e seguir e não liderar. Então, criou um novo mundo, e muito rapidamente. uhum. E é super interessante você ver isso e você poder ajudar a pessoa a encontrar seu caminho, né? Exato. Então, assim, não é que só tem, grande parte que às vezes procuram são mulheres coléricas, né? Mas tem as melancólicas, e como você disse, o fleumático é difícil a gente encontrar. Muito Muito difícil. difícil Não sobrevive numa cidade como eu São Paulo. atender uma pessoa que eu veja um rosto redondo ou quadrado, sabe? Está realmente Em sumindo. extinção. Está sumindo. Você tem que sair de São Paulo e ir para um lugar bem mais afastado. Você vai para interiorzão mesmo. Aí você começa lugar mais agrícola, mais rural. Aí você vai encontrar. Mas é cada vez mais difícil, e eu acho isso uma pena, porque tem qualidades do fleumático que são muito importantes, que é a espiritualidade, são pessoas mais tolerantes, etc. Isso É, é de paz com todo mundo, de né? paz Em paz com que todo está mundo. faltando É. muito. Mas numa cidade competitiva, como São Paulo, e agressiva, o fleumático não tem muito lugar, né? Sim. Então, isso complica. Mas aí, como que você voltou? Então, eu fui cortar meu cabelo com o Cláudio Germano, que é um Uhum, visagista sensacional. uhum, E durante a nossa conversa, ele me perguntou, né, como que eu tinha chegado até ele. E eu disse que eu era cabeleireira e, inclusive, visagista, mas que eu nunca tinha posto em prática. Ele ficou inconformado. Ele falou: não, não é possível. Você vai colocar isso em prática, a gente vai te ajudar. Então, com o empurrãozinho do Cláudio, né, que falou que eu deveria fazer a mentoria com a Simone, eu fiz a mentoria. Teve um dia que eu falei para ele, né, eu pedi ajuda. Eu falei: posso ficar um dia aí com vocês? Vendo você trabalhar, vendo você fazer análise. Fiquei lá, ele deixou eu fazer de um moço que trabalha lá com ele, um cabeleireiro. uhum. E foi. Só que ainda assim, né? Mesmo fazendo a mentoria, eu ainda demorei um pouco, porque eu tinha receio de errar, Sim. de olhar para a pessoa E e falar, lógico que vai errar. é lógico que vai errar. Aí eu falava assim, mas e se eu falar que eu olhar para um rosto e não souber o que que é? Mas então, é o treino do olhar. Muitas vezes a gente também, eu me confundo ainda. Né? Às vezes Uhum. eu olho, mas aí eu olho todas as características e falo, não, né, tá mais para esse do que para aquele. Sim. E aí eu vou falando, conversando e pergunto para a pessoa, falo, Que o olha, tá formato fazendo do rosto é mais sentido? difícil, né? É.
falo, tá fazendo sentido? Não, tá fazendo sentido. Então é muito bacana isso. Sim. E você vê que a coisa mais importante da análise facial, na realidade, é fazer a pessoa refletir sobre si mesmo. Você não tem que acertar, porque ninguém é perfeito, É. né? Ninguém vai acertar 100%. E essa, E tem a diferença entre temperamento e personalidade, né? é. E essa pergunta que você fala, fazer a pessoa refletir sobre si, que é curiosíssimo, porque toda vez que eu vou falando das características e a pessoa vai se identificando, e no final eu pergunto, mas me diz, o que que você quer expressar com a sua imagem? O que que é importante nesse momento? Aí a pessoa fica. Crã, crã, crã. Você vê Não, a mente fazendo assim, não sei, é muito incrível. Aí ela fica, nossa, sei, nunca pensei. É curiosíssimo que as pessoas realmente não param para pensar, sabe? Nunca pensaram nunca dessa forma pensaram. em relação à sua imagem. É, Porque não pensa que sua imagem está falando tanto de si próprio, sim, que os formatos, as linhas, as proporções, as projeções, está sendo processado de uma forma tão rápida. É um piscar de olho, tudo isso vai lá e cria sensações. é, E a pessoa reage a você é. de uma determinada forma. Vê se o É, rosto, não por passa, exemplo, né, pelo as linhas racional. retas, na realidade você tem um rosto hexagonal de lateral reta, base Base reta. reta. Então você vê expansão aqui, mas você vê um rosto forte, de linhas de estabilidade, de força. Mas também o nariz tem as linhas inclinadas, que é de busca, de ser proativo, de ir atrás das coisas, o lado emocional no olho, etc. A pessoa, quando você fala isso, fala, hã? É, Você tá, eu sou tão transparente assim? exatamente. E isso é fascinante para a pessoa e ela é um choque, né? É, Mas é uma experiência é incrível, né? incrível. É, elas costumam perguntar, né? Fala assim, nossa, mas tá tudo assim no meu rosto? Tá tudo no seu rosto, né? Uhum. Onde tá sua bola de cristal? Não, não tem bola de cristal. Tem uma teoria do mestre Philip que desenvolveu isso. A única É, diferença é que você põe em palavras que a é, pessoa só sente, isso. né? E aí a pessoa começa a lidar com sua imagem de uma forma diferente, porque ela vê que não é simplesmente, eu estou indo para a cabeleireira ficar bonita. É mais importante. É, E isso faz uma diferença muito grande em termos do valor que você está levando para o cliente, sim. né? Ela valoriza mais, porque não está gastando dinheiro para vaidade, etc. Ela começa a ver que está investindo É. dinheiro na sua identidade. É, e uma coisa que também ouvi você dizer que é muito importante é que quando você faz essa adequação de imagem, a pessoa tem uma mudança interna. Ela Uhum. muda a maneira de se comportar, a sua maneira com os relacionamentos, no trabalho, enfim, tudo. E é uma Uhum. mudança muito palpável. Os feedbacks são São incríveis. incríveis. É, Isso que eu acho que o melhor retorno é esse, né? é, Mais do que o dinheiro que você ganha. realmente é incrível. E as pessoas não valorizam isso É, também, o quanto é importante você ter satisfação, realização, porque não tem preço de. Você deve ter ouvido histórias de relacionamentos serem resgatados com filhos, ou com sim. marido, com uma mulher, etc. E não tem preço isso, Não, e né? até dentro da minha casa, que eu fiz o cabelo da minha filha, que também é bem colérica. E aí eu comecei a trazer um pouco mais de linha inclinada, suavizar um pouquinho, porque, nossa, o jeito dela se comunicar mudou. É incrível, incrível. De É, general de passou. general ficou mais docinho. É, É, e tô fazendo cada vez mais deixando ela mais maleável. para você ser a general. É, exatamente. E, e isso eu acho que, porque isso que eu vi no presencial foram duas coisas, e também a parte de você treinar. Então, como que 4 dias não tem como treinar análise facial? Quem fez eu não sei se você já entrou no grupo do Facebook,
Chegou? Já entrei, E- onde as pessoas mandam as fotos e pedem Isso. ajuda na Então, análise. a partir de agora não vai ser possível a pessoa mandar mais coisas, porque hoje tem É muita quase, gente. não, tem quase 1.000 análises lá dentro. Então é muito mais valioso você entrar lá, você pegar uma imagem de alguém que mandou, analisar aquilo e aí ver o que que a pessoa escreveu, como foi a análise da pessoa, e depois ver meus comentários e minhas correções. Porque é aí que você treina. O olhar, é. Isso é treino. E, na realidade, treino é diferente de prática, né? Porque treinar é você treinar uma parte. Você pode treinar o dia inteiro só olhando olhos. Então, olho grande, olho pequeno, olho espaçado, olho mais próximo, etc. Só isso. Isso é treino. Não é olhar o rosto inteiro. Uhum. E é isso que a pessoa tem que fazer, porque, por exemplo, quando eu comecei a desenhar, eu queria fazer luz e sombra, que era a coisa mais difícil. Eu me colocava ao lado da janela, punha um espelho e me desenhava. Só que eu não desenhava o rosto inteiro. Eu desenhava só o meu nariz, ou só o olho, só o queixo, só a boca, e investigava aquilo como que acontecia. Aí eu comecei a juntar uma parte com outra, depois outra parte com outra, e é um processo. Aí, uma vez, aí você vê que você desenha o rosto inteiro. Mas isso é treino, né? E só que aí eu só tinha desenhado um rosto. Agora entra uma coisa. O que que eu quero dizer com esse rosto? Exatamente. Então vai indo cada uma para outra, e isso é treino. E até que você consiga colocar em prática. É. E esse é um processo. As pessoas querem as coisas muito rápidas. E não vem rápido. É como cortar cabelo. Exatamente. E eu precisei, foi muito importante fazer a mentoria com a Simone, Uhum, porque ela fazia as análises junto comigo. Ela, tá bom, faz aqui. Aí ela já ia fazer, a gente ia fazendo e corrigindo. E mesmo depois, né? Porque aí eu podia contar com o suporte dela. Ah, e agora, né? Eu mandava, olha, eu tô achando que esse rosto é isso mesmo. Não, uhum. não é isso. Aí você É, vai ganhando vai confiança. ganhando E confiança. você sabe por que que você errou. É, Isso que é importante. Porque, não é isso, e só fica nessa, e então, é. como que fica? Então, assim, eu acho que vale muito deixar essa observação para quem fez o curso e que não põe, porque acho que muita gente não põe em prática, porque acha Ah, difícil, porque tem medo. Nossa, eu procrastinei muito. E o fato de eu ter começado a colocar isso em prática mudou minha vida, uhum, mudou minha vida, mudou a vida das pessoas que passam pelo atendimento. Hoje eu me sinto muito mais útil e prestando um serviço, né? sim. Que não é só embelezar, é justamente isso, é trazendo um propósito para aquela Sim. imagem, trazendo. E você não sente que você fica meio cúmplice da pessoa? Sim, porque a gente não tem como não criar uma ligação, né? Sim. Cria uma ligação é, real ali. Que a pessoa volta, ela começa a É, compreender melhor, ela começa a falar, bem, eu já chega com a propósito, né? é. E as coisas vão mudando, né? Porque o relacionamento, a pessoa vai vindo, eu ganhei uma promoção, eu, sei lá, eu fiquei grávida, e agora? Como fica a minha imagem, né? E isso é muito legal, você participa da vida da pessoa, Sim. como cúmplice. Eu estou ajudando você a se ajustar para cada momento da Não, sua é vida. muito incrível, né? É muito incrível. E eu acho que agora é a oportunidade de ter à disposição o curso online, que aí a gente pode estar realmente reavivando aquilo todo o Sim, tempo, porque o estudo é para a vida, né? Não tem sim, como. A gente é. vai e cada vez você capta um detalhe, igual no curso presencial que a gente capta tipo 20%, 25% do que foi dito, com o passar do tempo a gente se aprimorando, fazendo um curso, Uhum. prestando atenção nos detalhes que a gente não viu Sim, e vai porque melhorando. é como qualquer coisa. Você assiste um vídeo, deu umas informações no vídeo. Pode ser um vídeo sobre, sei lá, qualquer coisa. Você assistiu um programa, 10 minutos, e deu umas informações lá.
meia hora depois, se você vai repetir isso para uma pessoa, você não consegue lembrar exatamente o que que foi disso. Você faz um geral, né? É, E a mesma coisa com aula. Por isso que é repetição. A gente não percebe isso, né? Porque na escola não percebe que o professor está repetindo as mesmas coisas, está fazendo exercício que repete, que vai corrigir, etc. E por isso que tem crianças que são, vamos dizer, mais atentos ou mais inteligentes, etc. Depois de um tempo, eles começam a ficar entediados, porque está muita repetição. Eu já sei isso, não sei o quê. Mas não é só para esses que está fazendo a aula, né? Então tem que repetir, repetir, é. E repetir. é cíclico mesmo, né? A Sim, informação é a mesma informação, mas você já não é mais o mesmo. sim. Em outro momento você tá com Ah, outro você tem olhar, outra visão. você tem outra visão. Por isso que hoje eu assisti a aula, eu entendi isso. Amanhã eu já sou outra pessoa. Eu vou assistir, vou entender de outra forma. Sim. Pessoas que fizeram curso 3 vezes, por exemplo, presencial, era comum a pessoa falar, mas você não falou isso no primeiro curso? Eu falei. O próprio Cláudio falou isso, que ele assiste, mas você não falou isso? Eu falei, sim. Aí eu preciso refazer. É, não, é uma experiência muito legal. E a outra coisa que eu ia perguntar para você, que quando você foi, deu dúvida de como você aborda o cliente. Deu muita dúvida. Até porque eu tenho clientes muito antigos e essa era uma grande questão, que eu falava assim, tá, mas todo mundo já corta o cabelo comigo, como é que eu vou falar que agora eu faço diferente? Uhum. E agora, E né? Eu como falava você assim, resolveu isso? não, então, foi difícil. Mas igual a Simone falou, olha, chega e fala assim, olha, agora eu tô aplicando a consultoria de visagismo, então vamos fazer análise do rosto? Só que eu achava que, não, a pessoa já me conheceu há tanto tempo não fazendo isso, e agora? Agora você Mas, vai e perguntar o que agora, que você quer o que que expressar? você quer expressar? Mas foi um degrauzinho de cada vez, para mim era mais fácil com clientes que nunca tinham me visto, É muito mais fácil. que não me conheciam, quando a pessoa chegava, eu tinha um pouco mais de segurança do que já pegar minha cliente antiga e falar, vamos fazer aqui. Depende também do grau de intimidade. Quando eu tinha bastante intimidade, eu falava, olha, me ajuda, vamos E você fazer. teve uma experiência de ter, por exemplo, ter uma cliente que, no momento que você fez a análise, você Ah, viu ela de outra forma? ah, eu tive uma cliente que, assim, que não era uma pessoa frequente, mas e no começo eu achava ela também muito detalhista e queria Bem melancólico. controlar o que eu estava fazendo, né? Tipo, Uhum. não, tá na hora de tirar, tem que fazer. E aí, depois de um tempo, quando ela sentou na minha cadeira de novo, que eu fiz essa interpretação, falei, nossa, completamente, né? Ela sabe o passo a passo. Não, tá na hora de tirar o papel, tá na hora de. Então, sim, a gente passa a ver de outra forma e Uhum. cria um olhar também de, não, eu tô entendendo por que que ela age dessa maneira. Então eu acho umas coisas é que no dia a dia também você É, começa a perceber por que que uma pessoa está tendo uma reação é. com você, e você se adapta para comunicar com ela. Exatamente. Aliás, né, a gente, depois que o visagismo entra na nossa mente, em todo lugar que a gente vai, eu olho o garçom, eu vejo já, eu olho o rostinho dele, é muito engraçado. A gente, tudo você quer falar, nossa, esse aí, não, esse é melancólico, não, esse é Esse vai dar colérico, muita esse vai dar informação. muita informação. Ah, esse prato foi feito com tal tempero, Esse não vai tem fazer paciência, pede logo. seu colérico, né? É E o isso aí. sanguíneo vai fazer festa. Vai. E, Ai, e depende do que você quer. Aí eu vou escolher. Hoje eu quero ir com. Estou querendo comer rápido, então é, vou com o colérico, vai é ser isso. direto. É muito bacana. Né? É. E isso a vida fica mais interessante. Muito interessante. E esse é um outro ganho que as pessoas não, nem imaginam que vão ter. Você vê seu filho diferente, você vê sua filha diferente, você compreende melhor porque é assim, porque que está tendo, por exemplo, sua filha é colérica, então É, tem disputa, aí você começa a compreender por que que tem disputa. é.
E, E a gente também fica, tem um olhar de querer, lógico que não dá para ser sempre assim, mas você quer contribuir com o outro. Às vezes a pessoa está tão fora da sua, do que ela precisaria, né? uhum. Colocar como uma imagem mais adequada ali, que dá vontade de falar, "Ai, vamos lá, cortar o É, cabelo." sabe como que eu faço como não sou cabeleireiro? Eu falo, você sabe o que que é isso quer dizer? Ah, Por exemplo, eu perguntei lá embaixo, que eu cheguei. Eu estava esperando, porque eles ainda estavam arrumando aqui. Então, a menina lá embaixo que estava recebendo, né? Eu perguntei, você sabe por que vocês têm que prender o cabelo? Aí elas falam, porque é o código aqui que eles mandam fazer, porque não é para ter assédio, que vai tal coisa. Falei, mas tem uma coisa mais importante, o cabelo preso é um sinal de que você tem compromisso, que você tem responsabilidade. Então, isso que cria essa barreira, que você, cabelo solto, está com o cabelo solto, você está solto, está disponível. Então, é o incrível, assédio né? é mais provável. É. Tem um livro que fala, né, a história, o livro do cabelo, que ele conta Sim, várias histórias também, né, justamente do o cabelo Humberto Eco, preso, né? por que que as mulheres antigamente, né, também casou, cabelo preso, nunca mais Sim, solta. isso, isso é em todas as É, sociedades, né? Que isso não é uma coisa cultural, é linguagem visual. sim. Então, você tem cabelo solto, você está solto, está livre. Então, na Idade Média, só as princesas podiam usar esse cabelo solto, porque elas eram soltas. Uma vez, há muito tempo, você fez esse comentário, né, de noivas, Uhum, que as mulheres têm que pelo menos fazer um cabelo semi-preso. E eu me sim. lembro que quando eu casei, eu estava zero comprometida. Eu casei de cabelão solto mesmo, sabe? Porque não durou. Por isso que durou um tempo, mas é muito curioso, né? Quando começa a relacionar essas coisas que a gente não tem, não tinha, né? Esse olhar, esse conhecimento. Quando você começa a relacionar, fala, nossa, faz todo sentido. Você estava no grupo do Mano Escobar, que ele falou, Acho que não. que foi mais ou menos na época. Mano Escobar é um cabeleireiro de Passo Fundo. E eu falei sobre isso, do cabelo comprido, do noivas. E fomos almoçar. E depois, quando voltou do almoço, ele falou: fiquei pensando no almoço, todas as noivas que eu fiz com cabelo solto, todas separaram. Porque na realidade não tinha Não compromisso. tinha compromisso. É muito E é incrível. É lindo, né? instintivo. É. Eu lembro que quando eu conheci a Sônia, minha esposa, nós dois, eu era meio hippie, tinha cabelo comprido, e ela tinha um cabelão comprido, era lindo e tal. Aí a gente começou a namorar, ficou sério, e instintivamente nós dois cortamos os cabelos. Não percebemos. Eu cortei meu cabelo mais, nunca fiz curtinho, mas eu tirei o mais longo porque uma das coisas dos hippies era descompromisso. Como que eu vou ser descompromissado se eu tenho compromisso com ela? Não tem sentido. Só que eu senti isso, não era um conhecimento, não era racional. E ela também sentiu a mesma coisa, cortou no ombro o cabelo. E você vê que quantas pessoas chegam no salão falando que querem cortar o cabelo. É. Tem alguma coisa acontecendo, Tem, né? exatamente. E intuitivamente ela já sabe, né? O que precisa Uhum. para transformar. Mas você tem que extrair da Tem que extrair. pessoa, você tem que fazer a consultoria, tem que tal, etc. Essa é uma outra questão. Quando você, depois de fazer o curso, como que você imaginou que seria a consultoria? Quanto tempo duraria? Você tem uma ideia do... Não, eu não tinha ideia. Quando eu não sabia realmente como que eu ia usar aquilo. Uhum. Primeiro, porque quando eu fiz, eu era esteticista, então eu Sim, não conseguia imaginar. sim. Tá, a pessoa vem fazer uma limpeza de pele, eu vou fazer o quê Uhum. com essa informação? Não, não, não consegui que fizesse sentido para mim.
E já com o cabelo, não. Só que aí eu também achava que ia demorar a consultoria, né? Eu falei, nossa, mas como é que eu vou inserir isso, né? Eu não tenho um lugar separado, onde que eu vou Sim, colocar minha cliente? toda a questão estrutural, né? A gente começa a criar dificuldades. Sim. Aí eu quer saber? Vamos sentar aqui na cadeira mesmo e a gente já vai começar um bate-papo, coisa Uhum. simples. E realmente hoje não demoro uns 20 minutinhos. Esse que é o tempo, É, né? uns Mas 20 foi importante minutinhos. você fazer com o Cláudio para ver que ele Foi faz em vídeo. muito importante. Que você não Foi. precisa 2 horas, 3 horas, porque Não, nem tem, né? não vai ficar Assunto impraticável. para isso. Não, se você leva 3 horas, como que É, você vai fazer isso ser rentável comercialmente? sim. Você vai à falência, né? Não, e a pessoa, hoje as pessoas não têm esse tempo todo. Quem Não, marca já fala, "E quanto tempo demora?" sim. Né? Então as pessoas querem saber, querem se programar, vou E com inserir na algumas minha pessoas agenda. fazem 10 minutos, É, 15 minutos. vou inserir na minha agenda. Então eu fotografo, aí sento com ela, vou desenhando em cima, vou falando, e no Uhum. final eu mando por WhatsApp um PDFzinho com as fotos, com as informações do temperamento, Sim, com o desejo dela e com a foto do final. sim. Então fica muito legal. Mas aí você faz isso fora, e não dá, isso não leva muito tempo para você fazer? Não, a foto eu já faço na hora e eu vou Sim. desenhando. Depois que ela vai embora, a hora que eu termino o meu trabalho, eu escrevo, mas assim, é sucinto. É. Tipo, temperamento colérico, Uhum. né? Líder, objetivo, Sim. intenso. Uma coisa É, sim, como algumas palavrinhas-chave, anotações, anotações, o desejo dela e por que que a gente criou aquilo. para ter um brief, É um né? briefing. Uhum. Então, Tá. é E para ela legal, lembrar, né? né? Porque a pessoa tendo alguma coisa para olhar, não ficou só no papo, ela já esqueceu, né? Aí ela vai olhar ali, E é importante também para você, porque quando voltar você tem um registro. tenho. Isso é importante, porque Ah, você lembra o que você falou para a pessoa, sim. porque E qual era o desejo dela naquele momento, sim, né? porque Que a é gente uma não vai coisa que lembrar todo mundo, né? que é uma coisa que também muda, não? Hoje eu quero, né? Tem gente que não vai procurar uma adequação de imagem, por causa do trabalho. Não, vai procurar porque quer se sentir melhor. Outra vai, não, tô numa fase de mudança de trabalho ou Uhum. de mudança de relacionamento. E aí cada Hoje eu um estou procurando namorado. cada coisa é uma coisa, cada momento é um momento, e também aí eu ensino a minha cliente, tipo, dependendo do corte, e o momento para onde ela vai usar. Então, você tem uma reunião, deixa esse cabelo mais liso, precisa de um pouquinho mais de autoridade, cria um volume no alto, um topete, Uhum. e aí a gente vai ensinando a ela, né, Sim. adequar para o momento do dia, da semana. E você já atendeu homens ou não? Ai, pouquíssimos. É, porque Não, não é. O meu público é 99% feminino. é. E homem tá difícil de atender. É mais difícil. É mais difícil, né? Porque eles estão muito fechados numa coisa. A sua virilidade, ser forte, não sei o quê, etc. Na realidade, estão se reduzindo, porque o universo é muito maior, ele tem que ser criativo, tem que ser líder, etc. E não estão pensando nisso. Estão pensando em outra coisa. Eu acho que o homem está tendo mais dificuldade de se adaptar a essa nova realidade do que a mulher. Sim. A mulher sempre buscou mais, né? O homem vai Ah, porque só precisa cortar o cabelo, ele nem tá preocupado. mas com essas questões de que é uma identidade, que ele está falando pela sua imagem, o que que ele necessita, porque ele está muito preso de que tem que ser o homem alfa. Sim. E todo mundo quer ser alfa, ninguém pode ser todo mundo alfa. Nossa, foi incrível, né? A entrevista com o podcast com o Thiago, ele falando justamente disso. Todo Sim. mundo quer criar um padrão, né? Você mesmo disse, de força. Mas e se Quem você tem não força? precisa liderar? Se você não precisa dessa E na força? maioria das pessoas, casos, não precisa É, disso. Você não pode gerenciar uma empresa sendo autoritário, mandando em todo mundo. Você tem que ouvir as pessoas. sim. Você tem que ter criatividade, tem que ter sensibilidade, tem que ter coisas. Isso não vai funcionar. E então é tão isso é milênios colocando na cabeça do homem que tem que ser o dominador, etc., que está muito difícil para ele mudar. Mas até mesmo antes desse olhar
de compreensão do visagismo, a gente cai muito na caixinha do tá bonito ou tá feio, né? Sim. Então você olha um cabelo e fala, não, não tá bom, ou É. tá bom, né? E quer colocar aquela pessoa que não tem, que é criativa, que tem um cabelo todo bagunçadão, numa caixinha E quadradinha. não é assim. Não é assim, né? É que a gente quer se projetar no outro. É, E isso é o maior perigo para o cabeleireiro, é. né? Que você tem que se ausentar e ver o ser humano que está Sim, aí. ouvir, né? Ouvir. Ouvir, é. Que não, o que você pensa, o que você acha, não É, pode presumir nada. exato. É, Nessa hora pouco importa o que eu penso, né? Eu tenho que ouvir o que ela precisa. eu lembro de É, um cabeleireiro que fala, tem uma mulher que, senhora, e ele falou, a gente podia fazer com que você fique mais feminina, mais curva. Ela virou para ele, por que você acha que eu quero ser mais feminina? Ele ficou sem fala e falou, meu negócio é mulher, não é? Eu não quero ser mais feminino. É o preconceito, é o né? Acha preconceito. que você A não gente acha pode, que sabe, a gente não não sabe sabe. nada. A Não, a vida da gente não pessoa é a sabe. vida da pessoa. Cada É, um com a sua necessidade, com o seu desejo, né? Por é. isso que é tão importante essa pergunta. Você não sabe o que É, são. e mesmo é um desafio para a pessoa que está ali sentada, Sim. né? Esse desejo de imagem. Então, desculpa. É um desafio ela mesma saber o que ela quer expressar naquele Sim. momento. Então, essas as coisas que eu acho que a mentoria ajuda muito, e você vê essas sutilezas, porque isso faz parte do um aprendizado pela experiência, É. né? Então, você tem que estar muito atenta, você tem que perceber as pessoas, tem que ouvir muito, porque a gente vai aprendendo diariamente sobre o ser humano, a complexidade, a, a variação de pessoas é incrível, É. né? Eu acho isso uma experiência maravilhosa, né? É uma experiência. Não, e realmente cada pessoa que senta é diferente. Nunca vai ser a mesma coisa. E quando a Uhum. gente entende o significado, né, emocional das linhas e sabe o que que você vai, né, dependendo do desejo, eu quero ser mais feminina. Então tá, qual que é a linha que eu vou usar aqui? E feminina como? E feminina como? É, Então é um desafio para o profissional, mas sim, quando a gente vai colocando isso na prática, nossa, é brilhante. sim. E, por exemplo, você que é mais colérica, né? Eu já ouvi de muitos cabeleireiros falar que encontram as mulheres coléricas, querem esconder seu lado colérico, porque como se não é permissível ser colérico porque você é mulher. Hum, Isso acontece muito no sul do Brasil, que que curioso. porque são, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é o machismo, dominação o alemão que Sim. manda, etc. Só que é curioso como que você vai ter homens coléricos se são geradas por mulheres melancólicas fleumáticas. Não tem como, porque é genético. Então, as mulheres também são coléricas. Sim. Então, como que elas exercem seu lado colérico sem deixar de ser femininas? E o que a gente vê é que geralmente, exageram na feminilidade Hum. e acabam se tornando fracas, suaves demais, maleáveis. Isso cria um problema, um conflito muito grande na mulher. Dentro delas, né? Porque É, ela não é e aquilo. não é aquilo. É. É igual que as japonesas, né? Que você vê aqui é criada para ser uma geisha, para ser submissa, etc. Quando acaba o casamento, por, por morte, né? Que marido morte, né? As avós viram extremamente autoritárias. Para ocupar o lugar do. Porque aí eles assumem seu lado Tá. colérico, que a vida inteira, aí exageram no colérico.
Então, as avós podem ser muito duras, muito firmes, são tiranas dentro da família, porque liberou uma coisa que não foi feita Não gradativamente, de foi, uma não foi forma, equilibrado, não né? foi Nem equilibrado. saudável. É. Porque por que que uma mulher não pode ser forte? Por que que ela não pode ser pé no chão? Por que que não pode ser um porto seguro? Por que que não pode... E Porque o homem pode ser que necessita disso da mulher. então, e a mulher conhecendo os atributos, né, Uhum, de cada temperamento, ela vai entender o momento de ser mais suave ou de ser mais forte, né? sim. E então tem um homem muito sanguíneo que é empreendedor, alegre, divertido. Ele tem que ter uma mulher mais no pé no chão para dar direção para ele. Então, se ela abafa aquilo, ele não vai ser, eles não vão criar uma parceria boa. Eles não vão criar um relacionamento bom. Não vão usar o que é bom de cada um. Sim. E isso é aprendizado de que não é porque o homem é um homem de que tem muitas vezes a mulher tem que estar na liderança. Então, o visagista é um psicólogo, Sim, é como se fala, não é terapia, mas é não é terapêutico, terapia, mas é terapêutico, completamente. né? É. E isso é a beleza de toda a ideia, o processo, porque é, um- é ver que você não está tratando de cabelo ou de procedimentos faciais, ou você está fazendo só sobrancelha. A pessoa não é uma sobrancelha, não é um dente, não é a roupa que, não é o cabelo. É o Você está todo, tratando um ser humano. sim. E essa visão muda completamente como se vê a profissão. Porque você não foi, começou como cabeleireiro, mas a gente vê que grande parte dos cabeleireiros, eles só olham o cabelo, eles não veem a pessoa. Então, E o visagismo é legal porque a gente vê até, a gente repara na pessoa entrando, né? Como sim, é que ela anda, como que ela se você mexe, já está como que ela analisando, senta, né? Então a pessoa entrou, Já está você já tá curioso, tentando como quem é entender, mesmo, quem é essa pessoa que quem é está. essa pessoa. Isso é muito É legal, muito legal. porque você está se relacionando de forma humanista, né? É, E não é como que eu vou fazer esse cabelo, né? sim. Que corte que eu vou escolher hoje? Não, não vou escolher Não. nenhum, né? Você conheceu a Mercedes Clark, né? Conheci, ela deu Então, a parte prática do curso. você lembra que ela falava que no início, ela, quando ela começou como cabeleireira, ela aprendia uma técnica e ela queria Fazer aplicar em todo todo mundo. mundo. Então, hoje eu vou fazer isso. Aí eu falava, não, porque isso vai ser bom para você. Porque ela não É, sabia o que que é. e muitas pessoas que também não sabem. Então, tem um caso bem engraçado. Muitas clientes que chegam lá, antes de eu colocar em prática o visagismo, ai, faz o que você quiser, É né? horrível. É horrível, né? Então hoje não tem o que eu quiser, né? Vamos Uhum. conversar, vamos entender qual é o seu momento, Sim, né? Explicando, mas eu imagino que isso seja uma questão para vários profissionais. A pessoa sim. chega e senta na cadeira e fala, ai, sei, faz o que você quiser. É É, exatamente assim. Lavando as mãos dela e ó, o problema é é, seu. é, é, na realidade, isso não acontece, mas não acontece muito. Porque tem pesquisa horrível, né? Que eu vi no evento da WIN, da Vela, que passaram uma pesquisa que foi feita na Europa, no mundo inteiro, e perguntaram para as mulheres se confiavam nas informações do cabeleireiro. 70% disse que não. Isso é horrível. Então, quer dizer que poucas vão se entregar dessa forma Sim, porque não confiam. E você vê que cada vez menos, olhando Instagram, etc., você vê cabeleireiro fazendo corte. Ele está fazendo muito mais coloração do que corte. Porque é muito mais fácil você mudar a mecha, sim. mudar a cor, porque essencialmente você não está mudando tanta coisa, né? É como se eu faço um Chanel
cabelo vermelho ou preto, ele continua sendo Chanel. E É. continua expressando a mesma coisa que um Chanel expressa, né? E eu acho que isso tem a ver com quando a gente não entende o que está fazendo, né? Exatamente, porque não tem informação. Quando foi a coisa que eu mais demorei para fazer foi cortar cabelo, eu tinha medo. Eu falava, se eu errar o corte, não tem como arrumar. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem, né? Se eu começar a querer consertar e vai encurtando, então Vai ficar curtinho, vai foi ser a coisa Joãozinho. que eu mais demorei para fazer, porque eu dizia, não, só vou fazer quando eu souber. Então eu fui demorando nisso. Já uma cor era algo que eu sabia que se eu erro, eu conserto, Sim. né? E o corte é justamente isso. Mas quando a gente entende primeiro a técnica, né, de corte, depois o porquê que eu tô cortando. Técnica é importante. A técnica Você fez pivot point? Eu fiz pivot point. Então. Então, quando a gente entende a técnica e depois sabe por que que eu tô aplicando aquilo, aí acabou. Hoje é o que eu mais amo. Se eu tivesse que escolher uma única coisa para fazer, seria corte com consultoria de visagismo. Pronto. Você quer fazer coloração? Não quero fazer mais nada. Cortar É cabelo. o que o Cláudio faz e o coloração Os a equipe meninos dele fazem. né? Que ele entende tudo isso, mas Sim. ele fica Ele delegou concentrado numa coisa. no corte, que é a coisa mais gostosa de fazer. E o corte é que realmente o Vidal Sassoon falou isso. O estilo começa com corte e cabelo. É que define o caminho que o estilo vai ter. E as pessoas não têm essa compreensão, né? E eu estranho, por exemplo, no Fashion Week, você vê todos os modelos com o mesmo corte, mesmo cabelo, não tem a mesma maquiagem, e estão mudando as roupas. E não muda, porque você olha o rosto antes de você olhar o vestido. Exato. Há mais de 10 anos atrás, eu tinha um amigo italiano que trabalhava com moda, né? E cabelo e moda. E ele dizia que no Brasil, ele falava, ele ficava inconformado que no Brasil todas as mulheres tinham o mesmo cabelo. Era todo mundo de cabelão longo, estilo Gisele Bündchen, né? Exalando a sensualidade, como coisa que você não, como se você não tivesse tantas qualidades e atributos para A mulher. para Reduziu a mostrar, mulher a ser fêmea. exatamente. Então, o cabelo da brasileira, na maioria das vezes, e a gente vê os apegos, né? Tanto da mulher quanto às vezes do marido ou do namorado. Não quorta. Mas isso é tudo relacionado ao machismo. Ao machismo, a dependência, né? O cabelão comprido, tá criando uma certa forma de E não percebe o quanto está dependência. dependente. Porque ele fala, mas eu trabalho, eu tenho meus... Tudo. Sim, mas você está dependente socialmente. Exato. E dependência é dependência. Né? Você não está sendo você. Então, mas às vezes é complicado, né? A gente também tocar nesse ponto com a cliente. Olha, isso é uma forma de dependência. Tem que ter muito eu nunca tato. falo isso. Sabe que a melhor forma de falar do cabelo comprido é explicar que quando você tem cabelo comprido, o seu rosto, o seu olho vai seguir para baixo. Para baixo. Então ele vai levar todas as feições para baixo, vai ter coisa. Vai encurtar você, vai engordar você. Fala isso para uma mulher, ela quer cortar na hora. Boa, eu vou começar a usar. Vou mudar. Eu falei isso no navio, porque eu estava fazendo uma palestra num cruzeiro, o cruzeiro que era de beleza, e eu falei sobre isso. Dia seguinte, a mulher chegou lá, cabelo tudo destraçalhado. Ela pegou a tesourinha de unha e cortou o cabelo dela. Aí o cabeleireiro que não deixa eu consertar esse estrago que fez. Porque ela falou, eu não vou ficar assim, não. E ela não tinha noção do que o cabelo estava dizendo. E fica melhor. Fica melhor. Sim. Na realidade, as pessoas confundem que cabelo comprido não é feminilidade. Feminilidade é ondulações. Então, a mulher mais sexy que teve de todo o século XX foi Marilyn Monroe, que nunca teve cabelo comprido. Exatamente. Então, não é feminilidade, as pessoas têm que compreender que isso é informação. Isso é conhecimento. E por isso que é tão importante o cabeleireiro ter o conhecimento do visagismo. Porque está introduzindo conhecimento que nunca teve.
essa história do que a gente se apega ao cabelo longo, quando eu tinha o cabelo longo, que eu perguntei para você, Chama. né, o que aquilo estava significando, e você falou para mim sobre o aspecto da sedução e ainda falou assim: você precisa seduzir quem? E precisa seduzir todo o tempo? Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas meu marido gosta. Aí você disse assim, não, ele gosta das suas atitudes, você seduz pela sua inteligência, pelas suas atitudes, não é só esse cabelo longo. E isso, nossa, me marcou de uma forma que eu saí de lá e fui cortar o cabelo. A gente pode terminar isso com falando, porque já estamos chegando no fim, que o homem não casa com uma mulher, ele casa com uma pessoa. É, Então é um relacionamento, ele casa com porque ele decide que quer ficar com essa pessoa por causa das qualidades dela. Então, assim como uma mulher vai casar com um homem porque vê, ele é muito alegre, porque ele topa tudo, tem energia, porque tem força, porque ele é decidido, porque ele é determinado, etc. Essas são as qualidades de pessoa. Não é porque ele tem tanquinho. exatamente. E é a mesma coisa com o homem, né? Porque se ele casa com uma mulher porque ela é sexy, o casamento não vai durar. Uhum, Porque aos 50 anos ela não vai estar tão sexy quanto ela estava aos 20. E nem é isso que ele quer. é, Ele quer um relacionamento. sim, Então, por que ele casou? O que ele viu na pessoa? E a mulher tem que pensar. Quem é que ele viu? O que ele viu em mim? E manter essas qualidades visíveis para ele. E mostrar que é uma pessoa divertida, alegre, forte, sei lá o quê. Delicada, suave, amorosa. São as qualidades que é. são importantes, né? É isso, e às vezes e a imagem vai trazer isso à tona, né? A Vai, imagem adequada vai exatamente. valorizar todas essas qualidades. Então, se você tem energia, se gostou da mulher porque tem energia, você tem que mostrar a energia de uma forma diferente aos 40 anos do que você mostrar Aos isso com 20. os 20. É muito diferente. É cabelo com movimento e mais curto que vai mostrar energia para uma mulher de 40 anos. É, E o marido vai se relacionar com isso melhor do que o cabelo comprido que está deixando ela pesada. sim, Então, se ele casou para ser energética, dinâmica, etc., o que ele quer? incrível. Muito obrigado, Ai, Felipe, Janaína. que Foi prazer estar ótimo aqui. ver você de novo, depois de tantos anos, É isso né? aí. E eu fiquei muito feliz quando a Simone falou que ela fez a mentoria com você, É. que e você Nossa, estava pondo em prática, que é, mudou sua vida, mudou né? minha vida. E, nossa, estar aqui diante de você, né? Nosso mestre visagista, é um prazer imenso. Não tem nem como Muito dizer. obrigado por contar Obrigada, a viu? história e contar esse lado que as pessoas que têm um desafio, mas que vale a pena, Vale a pena. né? Insistam, né? É, Insistam e tenha coragem, porque a gente tem medo de se arriscar e dar a cara, né? Tipo, vou errar. Não, vai ter que errar mas para já estava aprender. É, errando antes, já estava errando antes, vamos embora. só que não sabia. É, obrigada, Muito Felipe. obrigado. Obrigado a todos. Então, até o próximo episódio. Dá o seu like, compartilhe e siga a gente. Muito obrigado.